Olá, bem-vindo de volta. Nessa aula vamos aprender como desacoplar o contexto do nosso componente, nesse caso do componente app, e como isso é importante para evitar mais renderizações do que o necessário. Então, vamos começar fazendo a desacoplagem. O que eu quero dizer com isso? Eu defini o meu contexto no componente app, que no caso é o pai de todos, né? Então, o que eu vou fazer é colocar o contexto em um componente só dele, mas ainda assim eu vou colocar o app dentro dele, só que de uma outra forma. Bom, vamos lá. Vamos criar um componente para o contexto. Geralmente é muito comum criar uma nova pasta. Eu vou chamar essa pasta de Store, que também eu uso para colocar os reducers, como vamos aprender a partir da próxima aula, acredito. E na Store também podemos colocar o contexto ou criar uma pasta para os contextos. Eu vou colocar tudo na Store. Então eu vou chamar esse componente de contagem contexto ou contexto contagem. Ele é um componente normal, mas ele é um componente para definirmos um contexto. Então, o que estava aqui da criação do contexto, eu vou passar para esse componente. Muito bem. Vou definir o estado aqui também, por isso está na Store, porque a Store é uma pasta que a gente coloca os estados globais. Vou colocar aqui também. Muito bem. E o contexto estava aqui, o contexto vai estar aqui. Vamos colocar aqui contexto. Ops. Contexto. Perdão. Contexto. Contexto. E o valor também. Value. Mesma coisa. Agora eu vou passar como uma array. Vou mostrar que pode ser uma array também. Contagem. Set. Contagem. Muito bem. E eu estou exportando o contexto. Depois eu vou mostrar como é que a gente pode melhorar um pouquinho essa exportação aqui. Mas por enquanto, eu criei o contexto, estou exportando o contexto, mas todos os componentes que utilizam o contexto têm que estar aqui. E nesse momento eu não sei qual componente vai utilizar. Eu estou criando um contexto que eu posso utilizar para qualquer componente. Então, eu vou receber esse componente aqui, que eu não sei, como um filho, como um children, e eu vou utilizar aqui o componente que eu receber como um children. Quer dizer, quando eu utilizar esse contagem contexto, eu vou colocar algum componente como filho dele, o filho vai ser recebido e o filho vai entrar aqui. O que eu mudo aqui no app? Bom, agora o app não tem mais um contexto, certo? Vamos botar aqui um div, o filho dentro dele. Ops. O filho dentro dele. Vou deixar o renderizou o app. Mas eu vou utilizar o contexto. Então, eu coloco aqui o contexto do contagem contexto. Contagem contexto. Contagem contexto. Note que esse contagem contexto eu posso utilizar aqui, eu posso utilizar aonde eu quiser. Então, o filho vai entrar aqui. Muito bem. O filho não usa nada, mas o neto, como o neto é um descendente do filho, ele pode utilizar o meu contexto. Agora eu tenho que mudar aqui para uma array. Lembrando que a gente mudou de um objeto para uma array. Muito bem. Vou salvar. Renderizou o neto. Aqui eu também vou colocar um console log. Console log. Renderizou o contexto. E vamos ver lá o que ele está renderizando. Primeiro vamos ver se está importando. Bom, eu estou com algum erro aqui do not provide export name contexto. Muito bem. No app, o que eu estou importando? Será que será um erro antigo? Deixa eu dar um reload aqui. O neto, claro. O neto não tem, isso aqui não existe mais. Esse contexto agora está vindo do contagem contexto. Vou botar aqui para ele auto-importar. Contexto. Muito bem. Só mudou. Agora o contagem contexto vem. O contexto vem do contagem contexto, não mais do app. Vamos dar o reload. Muito bem. Isso aqui é um behavior. Use state not defined. Contagem contexto. Provavelmente lá no contagem contexto não importei. Use states. Use state. Vou salvar. Muito bem. Agora está funcionando. Vou clicar aqui em incrementa. Veja que está incrementando. Vou apagar aqui e dar o reload. Muito bem. Vamos ver agora a renderização. Primeiro ele renderiza tudo. O app, o contexto, o filho e o neto.
Agora, se eu clicar em incrementa, note que ele só está renderizando o contexto e o neto, não mais o app, não mais o filho. O contexto ele vai renderizar sempre, porque o estado está no contexto. Porém, nem o app, nem o filho estão utilizando o meu contexto, só o neto. Então, dessa forma, desacoplando o contexto do app, eu não estou mais renderizando nem o app, nem o filho. Antes, o contexto estava no app. Então, o app ia sempre renderizar novamente, assim como o contexto está sempre renderizando novamente. Porém, o app era o pai de todos. Então, não importa. Eu podia ler o contexto num componente lá embaixo. Ainda assim, ele ia renderizar novamente o app. E aí, se renderiza novamente o app, ia renderizar novamente toda a minha árvore de componente. Então, isso era muito ruim para a performance. Agora que eu desacoplei, ele está renderizando o contexto, isso ele vai para o estado, está no contexto, mas vai renderizar novamente só aqueles componentes que usam o contexto e, claro, os seus possíveis filhos. Vamos ver isso. Eu vou trocar agora não mais o neto, mas sim o filho que vai pegar o contexto. Então, eu vou tirar isso daqui. Eu vou tirar isso tudo aqui do neto. Melhor, eu vou mudar o neto para filho. O que eu quero é mudar o neto para filho. Então, o filho. Deixa eu ver. Se eu copiar isso aqui tudo lá no filho e mudar de neto para filho. Muito bem. E aqui eu vou renderizar novamente o neto. Só que agora o neto vai ser um componente simples que RAFCE. Só diz aqui neto. Eu vou dar um console log. Renderizou o neto. Deixa eu ver se tem algum erro. Acho que não. Agora o filho que está pegando o contexto e o filho renderiza o neto. Vamos voltar aqui. Vou dar um reload. Tem um problema aqui. Neto not defined. Tudo bem. No filho não importei o neto. Import neto. Muito bem. Agora sim. Vou dar um reload. Primeiro, renderiza tudo. Vou clicar o incrementa. Ele está renderizando o neto. O neto aqui, eu esqueci de trocar aqui para filho. Perdão. No filho renderizou o filho. Vou salvar novamente. Primeiro renderiza tudo, cliquei em incrementa, renderizou o contexto, porque sempre renderiza o contexto, renderizou o filho, porque o filho usa o contexto, e renderizou o neto, por quê? Porque o neto é descendente do filho, e aí se eu renderizo um componente, eu renderizo toda a sua árvore. Novamente, a gente deve, boas práticas, nunca colocar um contexto no app ou em nenhum componente que vai renderizar muita coisa, porque toda vez que eu utilizar o contexto, eu vou renderizar toda a árvore hierárquica. Fica essa dica de boas práticas. Uma outra coisa que eu quero fazer. Vou fazer no próximo vídeo.